chega mais porque o assunto de hoje está super interessante. Eu não sei se aconteceu com você, mas desde que o mundo parou com essa história de coronavírus, a gente às vezes arranjou tanta coisa para fazer entre escola das crianças, nova rotina do trabalho, as atividades em casa, que parece que a gente gira e se sente como uma barata tonta, sem alcançar muitos objetivos. Presta atenção que o Vida e Saúde foi feito para você. Nos últimos meses, com a chegada do coronavírus, a nossa rotina realmente mudou, mas manter uma vida ativa pode ser uma tarefa fácil se você prestar atenção, porque estar em isolamento social pode ser algo sim estressante, sim desgastante por muitos motivos, sejam eles o fato de conviver mais com alguns familiares, a pressão para sermos pessoas produtivas ou simplesmente, gente, um medo da pandemia. Porém, a gente precisa ressaltar que para sobrevivermos a essa quarentena é necessário nos mantermos ocupados, envolvidos com alguma atividade e para nos ajudar a identificar hábitos simples do dia a dia para um estilo de vida mais ativo, a gente vai conversar com a doutora em Ciências Médicas, Natália de Oliveira Vargas, que é também profissional de educação física. Olha que interessante. E é muito bom quando a gente pode contar com a sua participação aqui no programa, então manda aqui pra gente a sua mensagem através do WhatsApp, anota o nosso número aí, é 0 operadora 12 982660004. Quer que repete de novo? Então anota aí, pode salvar no seu celular, viu? 0 operadora 12 982660004. Você também pode apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code aparecendo, que você também vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Aí fica bem mais fácil mandar aquela sua pergunta, aquela sua mensagem, aquela sua contribuição. Só não esquece de dizer o seu nome e também a cidade de onde você está falando com a gente aqui, tá? Doutora Natália, muito obrigada por participar do Vida e Saúde com a gente mais esta vez, essa oportunidade. E embora a gente esteja falando à distância, é bom ter sua companhia aqui com a gente, viu? Obrigada, Teru. É sempre um prazer estar com vocês. Doutora, quando a gente fala em estilo de vida mais ativo, o que a gente pode estar englobado nesse termo, estilo de vida ativo? Teru, com essa pandemia, como você bem pontuou, muitas pessoas precisaram ou deixar de praticar suas atividades físicas ou alterar esse hábito pelo fato de estarem em casa, de não poderem se deslocar a parques, praças, academias, né? Então é importante que a gente perceba que há opções de atividade física que não dependem desses locais e há coisas bem simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia para se manter minimamente ativo e saudável, né? Preservando a nossa saúde, mesmo nesse momento adverso que a gente está vivendo. Por exemplo, para as pessoas que estão trabalhando em casa, é sempre importante fazer pausas a cada uma hora e pouco de trabalho, se levantar da cadeira, esticar um pouco. As próprias atividades domésticas são atividades físicas. Qualquer coisa que a gente mexa, se movimente, contribui para nosso nível de atividade física, né? Então, os cuidados com a casa, cozinhar para a família, você vai trazer uma receita bacana hoje, são coisas que a gente pode fazer para se manter ativo e que independem do ambiente externo. Sim. Agora, a pessoa que é muito ocupada é necessariamente uma pessoa muito produtiva, doutora? Porque a gente, às vezes, parece que tem a impressão de que ter uma lista enorme de tarefas e chega no final do dia, parece que a gente não consegue atingir ou completar todas essas tarefas. Verdade, né? Nem sempre a pessoa que tem muita coisa para fazer, ela produz num nível satisfatório. E isso vale tanto para o trabalho como para a vida pessoal também. Para que a gente consiga dar conta de tudo, primeira coisa é a gente ter uma meta razoável e possível de coisas a fazer naquele dia. Depois é a gente saber priorizar o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, o que eu não posso deixar de fazer de forma alguma naquele dia, o que eu posso deixar para outro dia. Uhum. E em terceiro lugar, é a gente estar com foco, com concentração disponível para tudo isso. E aí a atividade física também contribui, porque faz com que a gente consiga melhorar a nossa concentração para todas as atividades e que a gente consiga dar conta de tudo aquilo que a gente precisa fazer, né? Ajuda a gente a se organizar melhor mentalmente para dar conta Uhum. das atividades.
E é interessante que às vezes a gente fala assim, ah, mas a atividade física vai roubar tempo da minha agenda, eu não vou conseguir fazer as outras coisas, mas a gente ganha disposição, é muito interessante. Eu já fiz esse teste e vale muito a pena. Agora, como é que a gente consegue gerenciar, doutora, a ansiedade quando a gente tem já muitas atividades para fazer? Porque às vezes eu estou aqui fazendo uma atividade, já pensando na outra, na seguinte, nas demais do dia. É muito importante a gente ter uma agenda onde a gente anote tudo que é necessário naquele dia. E aí a gente Boa. vai riscando o que a gente já fez. Porque primeiro a gente tira uma carga mental de ter que lembrar o tempo inteiro das coisas a fazer, né? Se ela tá lá anotada, fica mais fácil, eu só me refiro a essa lista e eu já sei o que eu já fiz, o que ainda falta. Depois, a gente também não pode ver as coisas que são importantes na nossa vida, como atividade física, uma alimentação saudável, tempo de repouso, a gente não pode ver isso como coisas que nos roubam tempo. E, pelo contrário, essas coisas nos fazem ganhar tempo. À medida em que a gente, quando pratica esses hábitos saudáveis, está ganhando saúde, ganhando disposição para poder usar com essas outras coisas que a gente tem que administrar no nosso dia a dia, de trabalho, de casa, família, filhos, etc. Legal, legal pensar desse jeito. Agora, como é que a gente lida com a frustração quando sente que não está dando conta de fazer tudo? Porque nesse meio, nesse emaranhado, né, de atividades que a gente precisa dar conta agora, o novo normal, realmente a gente muitas vezes vai ter que abandonar algumas coisas e isso pode trazer frustração. É verdade. E para muitas pessoas é difícil mesmo lidar com a frustração. A gente vive num mundo em que nos cobra para sermos perfeitos, para darmos conta de tudo, mas nós não somos assim, não somos perfeitos. Então, acho que a palavra de ordem do dia é priorizar. O que é que eu não posso mesmo deixar de fazer? O que é que eu tenho mesmo que dar conta é aquilo. O que que é extra que eu faço, se der tempo, se couber na minha agenda? Hum, Então, eu priorizando assim fica mais fácil, porque se não der tempo a algo que não era essencial, paciência, né? E a gente legal. precisa ter muito cuidado na hora de categorizar essas coisas, porque não adianta eu dizer que tudo na minha vida é essencial. Eu não consigo dar conta de tudo. Então, acho que o primeiro passo é a gente ter uma lista real possível de coisas a fazer, para que a gente não tenha tanta frustração se não consiga fazer coisas que nem são tão essenciais assim. Legal. E não se esqueça das pessoas ao seu redor aí, porque às vezes a gente está tão ocupado em cumprir metas que acaba passando em cima das pessoas, dos filhos, do marido, da esposa, como se fosse um trator. Epa, peraí, você pode dar conta de um pouco de coisas se fizer essa ordem de prioridades que a doutora trouxe aqui. Agora, doutora, dentro do contexto de isolamento social, como é que a gente pode ser mais produtivo? A gente preparou aqui um display mostrando 7 hábitos que podem nos ajudar. Você já deu várias dicas aqui, mas foco. Então, essa questão da prioridade, essa questão de ter foco é um tanto desafiador, vou confessar, porque se a gente pega o celular, por exemplo, é fácil se distrair. É verdade. E por isso essa palavra foco é tão importante, né? A gente precisa, no momento em que nós vamos priorizar uma determinada atividade, focar só ela. Então, Hum, agora é momento de preparo da refeição, vamos focar só naquilo. Agora é momento de uma atividade X do meu trabalho, preciso focar só naquilo. Senão fica aquela pessoa dispersa que está fazendo um monte de coisa e ao mesmo tempo não está fazendo nenhuma é. direito. Uhum. Boa, então foco naquilo que você está fazendo aqui agora é super interessante. E aí você só vai conseguir ter essa paz mental para focar se você tiver organizada a sua agenda, o seu planejamento. Aí o que não é bicho de 7 cabeças, não, você consegue fazer. Doutora, qual a importância da alimentação, então, para aumentar a produtividade durante esse tempo? Olha, assim como a atividade física, Teru, a alimentação também faz parte, né, de um conjunto de hábitos saudáveis que a gente tem que ter. Uma pessoa mal alimentada não vai produzir direito. Da mesma forma que uma pessoa alimentada em excesso também vai ter sintomas que vão impedi-la de ser completamente produtiva. Verdade, gente. Olha, o que a gente come pode nos ajudar a ter mais ou menos energia e por isso é extremamente importante ficar aí de olho no alimento que vai para o nosso prato. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos abrir um parênteses aqui na nossa conversa, porque a repórter Ana Mintureta está acompanhada de uma especialista no assunto. Boa tarde, Ana Min.
Olá, Teru, boa tarde. Boa tarde para você que está acompanhando a gente aí no Vida e Saúde. Pois é, tem alimentos que são gostosos no paladar, mas que a gente nem imagina que podem estar aí ajudando a gente a ficar ali com aquele cansaço, né, aquela fadiga. Eu estou aqui com a Tamires Mesquita, que é nutricionista, e vai contar para a gente, doutora, quais alimentos são esses e por que eles causam isso no nosso corpo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós podemos destacar que, na grande maioria, alimentos industrializados, ultraprocessados, na qual apresenta na sua composição uma grande quantidade de açúcares, de sal, de gordura hidrogenada, vão desencadear ali, vão realçar o paladar, então vão aguçar o paladar daqueles que consomem, né, gerando até uma compulsão alimentar, mas que infelizmente não vai somar em qualidade de vida, né? Então vai trazer essa compulsão alimentar, justamente por esse excesso de açúcar, de gordura, de sal que está embutido nesses alimentos industrializados. Agora, por outro lado, tem os alimentos que podem ajudar a gente a ter mais disposição, a gente a se sentir, as pessoas a se sentirem mais ativas. Que alimentos são esses? Sim, sem dúvida. Vamos dizer que, no modo geral, o indivíduo que consegue somar no seu dia a dia uma alimentação equilibrada, balanceada, que seja repleta de um consumo de frutas, de vegetais, de alimentos na sua forma in natura, de cereais, dos grãos, ele já vai estar trabalhando para uma qualidade de vida e, por consequência, uma maior disposição para as atividades do dia a dia. Agora, mesmo esses alimentos que ajudam a gente a ter mais disposição, é preciso tomar algum tipo de cuidado com eles, nesse consumo, quem sabe na quantidade? Por quê? Conta pra gente, doutora. Sim, claro. A gente costuma dizer que o planejamento alimentar, a conduta alimentar, ela é individual e ela visa atender às necessidades de cada indivíduo, né? Então, é tudo um sinergismo, é um equilíbrio, né, entre os macronutrientes e micronutrientes. Dependendo da nossa necessidade, demanda a atividade física, né, a demanda energética do dia a dia, você vai precisar de uma necessidade energética maior para poder atender às suas necessidades. Mas quando às vezes você tem um consumo mais excessivo, mesmo que o alimento seja de qualidade, mas a proporção está de maneira inadequada, isso também vai resultar ali em talvez um aumento do ganho de peso, uma falta de disposição, porque vamos entender que o nosso corpo é uma máquina perfeita. O que ele precisa, ele vai usar para sobreviver, e o que ele não precisa, ou ele excreta ou ele estoca. Então, ter esse equilíbrio é muito importante. Agora, só para a gente finalizar rapidinho aqui, é importante também a gente fazer exercício físico enquanto tem aí esse equilíbrio, né, na alimentação. Sem dúvida, a gente pode considerar, que eu costumo brincar com os meus pacientes, o casamento perfeito é justamente você aliar a alimentação saudável à prática regular de atividade física. Com isso, você vai estar contribuindo para uma maior qualidade de vida, uma maior disposição, um rendimento das atividades do dia a dia, e aí está trabalhando para saúde, bem-estar, que é o mais importante de tudo. Tá, joia. Obrigada pelas orientações. Olha, dica é o que não falta. Anotou aí? Então, agora é só seguir para a gente sentir mais disposto. É com você aí no estúdio, Teru. Obrigada, Namin, que falou aqui ao vivo com a doutora Tamires. Realmente, exercício físico, como ela falou no final, e alimentação saudável são essenciais para a gente conseguir ter uma vida mais ativa. Agora é o seguinte, doutora, motivação também é importante. Para algumas pessoas é essencial. Acabam não se movendo muito se não tem uma motivação por trás de tudo. É verdade. E acredito que a maior motivação para que a gente mantenha esse casamento perfeito, né, como a doutora mencionou, de alimentação saudável e atividade física, é a gente ter consciência dos benefícios para a nossa saúde que esses dois itens podem trazer. Quando a gente se conscientiza disso e a gente vê que esses benefícios a gente só consegue dessa forma, não há outra, não há efeitos colaterais, aí a gente consegue se motivar para manter uma dieta saudável e bons hábitos de atividade física. Certo. Doutora, a gente também falou um pouquinho aqui sobre organização do tempo. É diferente de fazer uma agenda. Eu preciso pensar em quanto tempo eu vou gastar para realizar determinadas atividades, certo? É verdade. E nem sempre o nosso planejamento ele é muito realista. Às vezes nós pensamos que 30 minutos serão suficientes para fazer uma determinada atividade e a gente precisa mais, né? No fim das contas. Então, o nosso tempo é algo que a gente precisa estar constantemente organizando e reorganizando
para que a gente dê conta de todas as nossas necessidades. Por exemplo, em relação à atividade física, não é algo que demande muito. Se a pessoa conseguir organizar 30 minutos num dia dela que tem 24 horas, a gente já consegue manter algo necessário e essencial, tá? Mas a organização do tempo, ela é necessária para todas as atividades do dia a dia. É uma organização e no dia seguinte a gente se reorganiza vendo que não Legal. deu certo no dia de hoje. Vai ajustando aí, tá? Agora é o seguinte, exercício a doutora já falou, também a doutora Tamires já falou. Precisa colocar na rotina como se fosse escovar os dentes. Eu já falei isso aqui outras vezes. É tão importante quanto comer, quanto dormir, né, doutora? Exatamente, é como você pontuou, Teru, tão importante quanto escovar os dentes. É um hábito essencial que deve ser prioridade na vida de qualquer pessoa. Uns vão poder se dar ao luxo de praticar mais tempo de exercício por dia, outros menos. Mas assim, meia horinha já tá bom. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça 150 minutos de exercício por semana. Isso não é muito, a gente consegue acomodar ao longo dos 7 dias de uma semana. A doutora Natália está trazendo aqui, gente, metas possíveis. E hoje aqui no Vida e Saúde tem Acerte o Passo, então você também vai poder já começar aí a se mexer a partir de hoje. Chega de procrastinar, tá? Ambiente, doutora, o que você quer dizer com isso? O ambiente em que nós vivemos, ele é muito importante. Tanto o ambiente de dentro da nossa casa, como o ambiente externo. Se a gente mora numa casa onde as pessoas praticam bons hábitos, a gente vai ser positivamente influenciado por eles. E da mesma forma, nós adultos vamos prover um ambiente saudável para os nossos filhos que convivem conosco e com os nossos hábitos. Então, é extremamente importante que a gente crie um ambiente saudável dentro da nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade, para que esse ambiente proporcione hábitos saudáveis para as pessoas que estão ali. Ah, legal, gostei. E doutora, sobre esse 7º hábito aqui para ter uma vida mais ativa, que é o descanso, a gente recebeu até uma perguntinha que eu gostaria de trazer aqui para a senhora tentar ajudar a gente a responder. Vamos ver quem que está mandando essa pergunta. É a Jedja, acho que é assim que se fala, de Natal. É realmente um desafio, ela diz. Faço tudo e tenho a sensação de que tenho que fazer tudo de novo. Perdão, me perdi aqui. E o quanto de repouso é importante, ela quer saber, doutora, porque às vezes o repouso é um problema para mim. Olha, ela representa muitas pessoas, muitas mães, muitas mulheres que têm a impressão de que dormir, por exemplo, está perdendo tempo da agenda. Isso é um grande mito, Teru. O repouso é tão importante quanto todas as coisas que a gente faz quando está no período alerta. Então, a gente precisa de mais ou menos 8 horas de sono por dia. Isso varia de acordo com as pessoas, com as idades e etc. Mas a gente precisa de pelo menos 8 horas de sono por dia. E isso deve estar na nossa lista de prioridades diárias. Não é um luxo, é uma necessidade de saúde para que a gente produza no dia seguinte, para que a gente se sinta bem disposto, para que a gente consiga praticar nossa atividade física, tenha disposição para preparar alimentos saudáveis e todas as demais atividades que a gente tem no dia. Não é luxo, é necessidade. Gostei disso. Agora, doutora, você falou aqui, deu várias dicas pra gente, muito interessantes, pra gente começar a praticar uma vida mais saudável. Mas o que fazer com aquele velho mau hábito da procrastinação? Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu prometo que vai dar certo. Como é que a gente faz, doutora? Tem muita gente assim, né, que a gente convive, às vezes a gente mesmo cria esse hábito para determinadas tarefas. Eu acredito que, ao passo em que a gente coloca na nossa lista de prioridades certas coisas, a gente não pode procrastinar. Por exemplo, se alimentar. A gente não pode pensar, hoje eu não vou, quem sabe amanhã eu como alguma coisa. Não, é uma necessidade. Então, a gente tem que colocar na nossa lista de prioridades, além de se alimentar, além da higiene pessoal, a prática de atividade física, o repouso, o cuidado com as pessoas que dependem de nós, todas essas coisas. E elas não devem ser adiadas.
a gente não pode procrastinar esse tipo de coisa. Agora, coisas que são não essenciais, que são luxos, aí tudo bem, essas a gente procrastina, mas as que são realmente importantes, essenciais, tem que estar na nossa lista mental e na nossa lista escrita, se for o caso, de itens essenciais que a gente tem que executar dentro daquele prazo que a gente tem de uma forma ou de outra. Tá certo, doutora Natália, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Aliás, eu quero agradecer não só a doutora Natália, mas também ao mestrado em promoção da saúde lá do NASP, que tem cedido aqui vários profissionais de alto quilate para participar do Vida e Saúde, trazendo informações que geram mudança. Nossa gratidão, viu, doutora? Muito obrigada, Teru. É sempre um prazer participar do programa. Grande abraço a você, a produção do programa e a todos aqueles que nos assistem. Obrigada, um grande abraço também. Agora, olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo e já prepara aí nesse tempinho o espaço da sua casa para fazer a nossa última aula. Ah, vou chorar do Acerte o Passo, só que é só a última aula desse mês, né? Porque nos próximos meses a gente volta aqui com a atividade física. E ainda tem a receita no programa de hoje, que é o estrogonofe de berinjela. Olha que delícia! Vida e Saúde volta daqui a pouquinho, não sai daí não.